Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com vocês, repouse sobre suas vidas, sobre suas famílias. Sejam todos bem-vindos ao canal em mais um devocional diário. No devocional de hoje eu venho compartilhar uma mensagem de esperança, de fé, de encorajamento para você. Para você que talvez chegou até esse vídeo desanimado, o Senhor tem uma palavra para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos, amados, que quando enfrentamos desafios, dificuldades, provações na nossa vida, é muito fácil nós nos sentirmos desanimados e sem esperança. E eu quero dizer para vocês, amados, que isso é normal porque a nossa carne, ela tem altos e baixos. Mas quando nós temos a nossa confiança viva em Jesus, nós podemos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E para iniciar esse devocional, eu gostaria de dar um testemunho que há alguns anos, até 2015 mais ou menos, eu trabalhei com fotografia e eu tinha meu estúdio fotográfico e até eu estava numa situação confortável financeiramente. Mas de repente a coisa começou a definhar, começou a cair, a tecnologia entrou e eu realmente fiquei sem esperança na época. E eu já servia a Deus, eu já estou no Evangelho há alguns anos, mas na época o que Deus abriu para mim? Eu comecei a entender o mundo online. E para resumir aqui, hoje eu faço vendas online. Aqui nesse canal aqui eu não faço nenhuma venda para vocês. Aqui nesse canal aqui é só para trazer a palavra de Deus. Então, meus amados, eu quero dizer com isso que todas as coisas, aquilo que talvez para você que chegou até aqui, para você é uma desgraça, para você é uma tribulação, Deus vai transformar em bênção. E eu quero que você realmente creia na palavra de Deus, nessa verdade maravilhosa, onde nos diz lá em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa promessa divina, amados, é um bálsamo para a nossa alma que pode estar atribulada. Mas Deus ele nos lembra, amados, que Ele sempre está no controle das situações. E eu quero dizer para você que Deus sempre vai estar no controle da situação. Talvez você ainda, em alguns momentos da vida, se sinta desanimado e desamparado, mas eu quero dizer que Deus está no controle da tua vida e que qualquer adversidade da tua vida, Deus há de transformar em bênção. Se nós estudarmos a palavra de Deus, nós podemos ver alguns exemplos de que Deus usou circunstâncias que aparentemente eram negativas, circunstâncias que aparentemente não tinham solução para cumprir os seus propósitos. Lembra-se da história de José, que eu já citei várias vezes em outras mensagens aqui? José precisou ser vendido como escravo por seus próprios irmãos e, no entanto, o que aconteceu com a vida de José? Deus transformou José em governador do Egito. Ou eu poderia falar também de Davi, que enfrentou muitas batalhas, muitas perseguições. Davi ele não tinha o crédito nem do seu pai, nem o seu pai acreditava em Davi, que Davi podia ser rei de Israel. E quando o profeta chegou lá para ungir Davi, o pai de Davi simplesmente foi separando os irmãos mais fortes, os mais bonitos, os melhores guerreiros para se tornarem rei de Israel. Mas o que Deus fala lá para o profeta Samuel? Fala assim: o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. E Deus via a sinceridade, a pureza do coração de Davi. E ali o profeta Samuel ungiu a Davi e ali começou o reinado de Davi. Mas eu quero dizer para vocês, amados, que não foi fácil. Não foi fácil para José. José passou muitas tribulações. Davi passou muitas tribulações até chegar a ser rei de Israel. Eu quero dizer para vocês, amados, que talvez as tribulações podem estar batendo na tua vida, as lutas podem estar te afrontando todos os dias, mas eu quero dizer que Deus vai transformar essa situação em bênção. Quando nós confiamos em Deus e buscamos viver de acordo com seus mandamentos, podemos ter a certeza que Ele está trabalhando todos os dias em nossa vida. Ele está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Isso não significa, amados, que não enfrentaremos dificuldades. Não é porque Deus está trabalhando, não é porque você é cristão, que você não vai enfrentar dificuldade.
Mas a dificuldade, como eu já falei em outros vídeos aqui, elas nos aproximam de Deus. Se nós tivéssemos uma vida de facilidade, amados, com certeza nós não iríamos buscar a face do Senhor. E muitas vezes Deus está moldando nosso caráter, está nos fortalecendo e está nos direcionando para algo maior e melhor, amados. Somente creia na presença de Deus, somente descanse na presença de Deus nesse devocional, sabendo que Deus está no controle de qualquer situação da tua vida. E os planos de Deus para a nossa vida nós muitas vezes não entendemos, amados. Nós questionamos, mas por que eu dei o meu exemplo aqui, amados? Porque eu achava que eu ia fazer carreira com fotografia, o meu estúdio já estava bem estruturado, eu tinha uma empresa que estava indo bem, mas infelizmente de repente aquele castelo que eu criei, tudo se desmoronou. E às vezes nós não entendemos, por quê? Porque nós fazemos algo que não é o plano do Senhor. Às vezes Deus tem algo muito maior. Então o que eu quero dizer para você nesse devocional hoje, não se apegue na situação que você está. Não olhe para a situação que você está, mas creia que toda essa situação que você está passando, essa luta, essa dor que você está passando, tudo isso coopera para algo maior e melhor que Deus está preparando para você. Outro versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu já falei em outra mensagem também, Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não apenas coopera em todas as coisas, mas também está comprometido a nos capacitar e nos aperfeiçoar ao longo do processo. Queridos, Deus ele está no controle, Deus ele tem os seus propósitos, mas Deus ele nunca vai te dar uma luta que você não possa suportar. E Ele vai sempre estar ali com você, te fortalecendo. A luta vai vir, mas você pode ter a certeza de que você vai descansar, que você vai deitar a tua cabeça no travesseiro e você vai saber que Deus está no controle. Mesmo quando você não veja saída, mesmo quando você veja que está tudo escuro, Ele nunca desiste de nós e nos leva a um nível mais profundo de intimidade com Ele. É isso que Deus quer, que nós tenhamos intimidade com Ele. E às vezes aquilo que nós enfrentamos, amados, em momentos difíceis, e quando nós enfrentamos momentos difíceis na vida, amados, eu quero dizer para vocês que não percam a esperança. Em vez disso, lembre-se das promessas da palavra de Deus. Tenhamos fé que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, que Deus está nos moldando e capacitando para o cumprimento do seu propósito em nossa vida. Você tem um propósito em sua vida, você não nasceu em vão. Como eu já falei aqui, você é o único no planeta Terra, nenhum gêmeos tem a mesma digital, amados. Então Deus fez cada um com características únicas. Você acha que Deus ia se preocupar com tudo isso se Ele não tivesse um propósito especial para cada vida? E cada um de nós tem um propósito, cada um de nós nasceu com um propósito, mas nós precisamos deixar que Deus opere através de nós. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo esteja guiando as nossas vidas para que nós possamos realmente realizar a vontade de Deus. E em vez de nós murmurar da situação, comece a adorar a Deus. Pare de reclamar, pare de questionar o que está acontecendo na tua vida, porque o propósito de Deus sempre é o melhor. Se Abraão fosse questionar com Deus a vontade de Deus, Abraão não tinha cumprido o propósito de Deus. Que Abraão lá na sua terra, ele era um homem bem sucedido, ele era um homem rico, ele não precisava de nada, mas de repente o que ele fez? Ele abriu mão de toda a sua vida para ir lá para um deserto, para cumprir o propósito de Deus. E muitas vezes Deus nos leva para o deserto para cumprir os seus propósitos. Então se você está passando por algum deserto, é porque Deus permitiu você chegar aí. Mas não desanime, não murmure, porque Deus ele te capacita. Assim como Deus fez lá com Abraão, Deus ele te capacita. Deus ele te capacita para você estar passando esse deserto. E não vai faltar o pão, não vai faltar o alimento, não vai faltar a roupa, não vai faltar nada. Porque Ele é fiel e Ele cuida de nós. Eu quero dizer para você, se levante dessa situação
e louve a Deus nesse dia. Pare de reclamar da situação, porque Deus está no controle e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então guarde essa promessa, amados. Guarde essa promessa da palavra de Deus, que todas as coisas cooperam. Guarde também, amados, essa palavra que eu falei hoje. Deus, ele tem um propósito maior e melhor para a tua vida. Se ele te encaminhou para o deserto, como eu dei o exemplo da vida de Abraão, é porque ele está preparando algo melhor. Ele tem lá na frente uma terra prometida para dar para você. Ele quer, se Abraão não confiasse na promessa de Deus, se Abraão não confiasse na presença de Deus, o que ele seria? Ele só seria um homem normal, ele seria esquecido. Mas não, porque ele confiou na promessa, ele se tornou pai das nações. Ele se tornou um homem próspero e mais abençoado do que ele era. Mas ele precisava sair lá daquele meio, porque ele tinha tudo, mas ele não tinha nada. Mas Abraão, Deus precisou tirar ele lá da sua terra. Ele precisou tirar ele daquela situação, porque ele estava ali numa contaminação, ele estava ali no meio do pecado, no meio da idolatria. E às vezes o lugar que você está, Deus não está contente, porque você precisa ter algo a mais. E Deus quer te chamar para um particular. Deus quer te chamar para uma renovação. Deus quer te chamar para uma vida nova. E assim Deus fez na vida de Abraão. Transformou a vida dele por completo. Muitos acharam que era loucura o que ele estava fazendo, deixando a sua terra. Mas ele precisava deixar a sua terra, precisava deixar a sua parentela, precisava se afastar de tudo para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Então, queridos, não esqueça que tudo que você está passando coopera para o teu bem. Toda tribulação que possa vir na tua vida, Deus pode transformar em bênção. Então creia nessa palavra nesse dia e guarde essa palavra no teu coração e profetize o milagre do Senhor. Adore o Senhor, porque Ele está cuidando da tua vida. Eu gostaria de estar orando por você, para que o Espírito Santo de Deus possa estar te fortalecendo, te renovando em mais esse devocional. Pai amado, eu entrego cada vida que chegou até esse vídeo, Pai. Eu não conheço as necessidades que eles têm passado. Eu dei o meu testemunho aqui, meu Deus, para mostrar que o Senhor faz grandes coisas e o Senhor transforma a nossa vida como água para o vinho, Pai. Eu entrego cada vida que chegou até esse devocional, Pai. Talvez tem vidas aqui que estão desanimadas, estão desencorajadas, Pai. Mas que o Teu Espírito Santo esteja fortalecendo, esteja renovando, esteja enchendo da Tua paz, do Teu gozo, da Tua alegria. E que eles possam realmente ter um encontro real contigo, Pai. E que eles possam continuar firmes na Tua presença, pois esta é a Tua vontade, Pai. Eu abençoo cada vida que chegou até esse devocional para a glória do nome de Jesus. Queridos, eu agradeço mais uma vez a oportunidade que o Senhor me dá de poder entrar na tua casa, na tua vida, através desse canal. Aqui quem fala é o pastor Gilberto Silva e esse é o canal Palavras de Vida. Esse devocional, amados, acontece todos os dias às 6h06 da manhã. Que Deus abençoe a todos, um abraço e até amanhã, em nome de Jesus.